Olá, queridos alunos. Então, vamos à correção, né? PET 4, semana 1, História, professora Angelita Queiroz, correção. Então, as atividades, né? A número 1 aí é uma charge. Não é justo um menino sensível como eu, nascido na idade das trevas. As pessoas só falam de guerra, assassinato, crime. As pessoas não estão seguras, nem nas suas próprias casas. Por que é que eu nasci? Por que é que eu não nasci, né, daqui a 1000 anos? Porque foi 1000 anos que durou aí a Idade Média, né? Então, para observar a charge faz referência a qual período da história? É correto utilizar o termo Idade das Trevas para se referir a esse período? Justifique sua resposta. Então, vamos à resposta, né? Lembrando que a resposta eu retirei do textinho do próprio PET. A charge faz referência na Idade Média, ou período medieval. Não, né? Então não é correto utilizar o termo atualmente como Idade das Trevas. Hoje esse termo não é mais usado, pois os nossos estudos no campo da história trazem novas descobertas sobre a vida cultural e intelectual da Idade Média. Vamos para a 2, né? A 2 é para observar a imagem. Essa é uma cerimônia de suzerania e vassalagem. Qual a função dessa cerimônia, né? Então nós vimos aí o rei e o senhor feudal ajoelhados, né, aos pés dele, aí na cerimônia, alguém da igreja, né, um bispo da igreja, os cavaleiros ao redor. Então, a resposta, também retirei do textinho do PET. Bens e direitos eram chamados de feudos, e aqueles que os recebiam se tornavam vassalos, ou seja, em troca, deviam obediência e fidelidade ao rei, chamado de suzerano. Nasce aí uma relação de troca entre os nobres, chamada de relação de suzerania e vassalagem, em que os reis concediam os feudos em troca de apoio, né? Apoio aí econômico, político e de segurança também. Os feudos, a número 3 agora. Os feudos eram a base econômica da sociedade medieval. Explica o que era um feudo. Então, aí está a imagem, né, do feudo. Nos feudos, territórios foram construídos, castelos para a proteção do rei, a gente vê aí na imagem, né, o castelo bem ao centro, e de sua família. Havia ao entorno uma terra cultivável, chamada de manso senhorial, também está aí, né, no desenho, manso senhorial, em que todo o alimento produzido devia ir para o senhor, no caso, senhor feudal. Havia também o manso servil, onde os servos, né, os camponeses que trabalhavam no feudo, podiam morar e cultivar seus alimentos. E o manso comunal, ou seja, terra de uso comum entre os servos e os senhores, né? Então aí está bem explicado o que era um feudo, né? A divisão do feudo. 4. Existe uma relação entre o fim do Império Romano e o início da Idade Média. Explique essa relação. Bom, então vamos à resposta. Não existe sim, né? Porque foi por causa da invasão dos germanos aí, né? Dos povos germânicos, que eram considerados bárbaros, que fizeram reinos, né? E aí começou a concessão das terras, começou os feudos. Então vamos lá. Entre os séculos 3 e 4, quando os germânicos começaram a migrar e invadir o Império Romano, a população urbana começou a migrar para o campo para ter melhores condições de vida. E os donos das terras passaram a arrendar, né, conceder terras aos camponeses, que em troca deveriam produzir o alimento para todos, formando assim as pequenas vilas. Bom, obrigado, né, meus queridos alunos. Continuem firmes, vocês são muito capazes e até a próxima semana.